Mas com essas cláusulas de barreiras que são impostas pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, isso faz com que os partidos vão diminuir cada vez mais, né? Então a gente está vendo esse movimento agora ele retroceder. E é isso que tem que ser, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, só tem 2 partidos. Então, não precisa mais que isso. Não precisa mais que isso. Eu falo que nós, agentes políticos, nós estamos ali de passagem, Marquinhos. Daqui a pouco eu saio, é outro que vai entrar. Mas a gente tem que estruturar e valorizar o poder legislativo para que os servidores, que é o que faz a roda girar, eles serem valorizados. Porque a presidência, de fato, ela toma muito tempo. Mas a gente não pode perder o dia a dia, a rua, olho no olho das pessoas. Você aprende muito na rua, meu irmão. Tá comigo? Vamos embora então. Mais um Café com Manteiga chegando nessa quinta-feira. Um grande abraço para você. Muito obrigado por estar por aí seguindo a gente. Eu quero começar dizendo a você que está nos assistindo, nos ouvindo, para que se inscreva. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Deezer. Estamos por aí. Acessando Café com Manteiga Podcast, você vai nos encontrar, tá? E eu quero aproveitar nessa abertura, saudar aqui a nossa parceria, o melhor café do Brasil, o Café Caldense, né? Café Caldense e as companhias, né? O Café Gourmet, né? O Montefé, a melhor qualidade de café. E o pão de queijo Xodó de Minas, o pão de queijo, a tradição mineira em pão de queijo. Um outro toque que eu quero dar a você é uma questão profissional. Né? Você que quer aprender a programar ou conhece alguém que queira aprender a programar, anota aí, baixe Motiro, tá? Baixe o Motiro no seu celular. É de graça, né? É muito fácil, é divertido. É só você acessar www.motiro.app. Você vai aprender a programar sem gastar um tostão. Bom, né? Então fique de olho na tela aqui. Quando aparecer Motiro, dá uma sacada ali que vai ser bom para você. Hoje eu estou recebendo aqui pela segunda vez, né? O vereador, o presidente da Câmara Municipal aqui do nosso município, Poços de Caldas, como eu disse, pela segunda vez, até porque a primeira foi 2023, 2024, né? E ele esteve aqui no dia 12 de janeiro de 2023. E agora está vereador e presidente da Câmara do 2025-2026. O Douglas Eduardo de Souza. Da primeira vez que ele esteve aqui, ele me autorizou a chamá-lo de Dofu. Não sei se hoje mudou, as coisas mudam, né, seu Dofu? Capaz, de forma nenhuma, fica à vontade. Você tá bom? Obrigado, viu, Marquinhos, pelo convite. Isso. Lucas, é um prazer estar aqui com vocês. E falo pra você que quem me chama de Douglas, eu acho que é só minha mãe e meu pai, porque o resto é só Dofu mesmo. É Dofu, né? Por que Dofu, hein? Dofu é um apelido da infância, né? Infância? É Do de Douglas e Fu de fubá. Ah, é? Isso pegou desde do início do ensino médio ali. E muita gente acha que é referente ao queijo japonês, o tofu. Outros acham que é sobrenome mesmo, mas é um apelido que a turma colocou. Mas você tá melhor de apelido que eu. Meu apelido é Manteiga. E aí acaba ficando referência, né? Acabou que o meu apelido serviu para alguma coisa, né? Porque aí saiu Café com Manteiga. Café com Manteiga. Que legal o nome do programa. Pois é, mas eu não queria, não. Quem inventou esse Café com Manteiga foi você e a sua mãe, Lucas. Os dois. Eu falei, não, de jeito nenhum. E no final... Mas ficou um nome chamativo, ficou interessante. E café com manteiga é bom, né? Pra garganta. Você viu que deu uma falhada aqui, né? Se eu tivesse tomado um cafezinho com manteiga, é isso. Com certeza. Mas obrigado pelo convite, Marquinhos. Obrigado por ter vindo aqui, novamente. Prazerão receber você aqui. O Dofu, ele é engenheiro de produção, né? Formado pela Escola de Lideranças Políticas Renova BR. Renova BR, né? BR referente ao Brasil, Renova Brasil. Renova Brasil. Né? Pós-graduado em Gestão Pública e Políticas. Né? O Dofu, da última vez, tinha 31. Hoje ele está com 34 anos. Passei para 34 anos, ó. 34 anos. Você está começando a ficar branco aqui, Marquinhos, ó. Se você olhar bem também, você vai ver. Se você olhar bem, você vai ver que o meu cabelo está ficando branco também, né? Tá bom, né? Tá bom. Beleza. Né? O Dofu está com 34 anos hoje.
casado com a dona Renata e pai do garotão Miguel. Miguel tá com quantos anos? Miguel vai fazer 4 anos agora, dia 27 né? de outubro. Ah, então você ainda comanda. Você Tá no nosso comando ali, mas o moleque tá esperto, viu? né? Meu Deus do céu. Tá arisco? Tá arisco, tá arisco. Tá bom. E eu tô com a Renata já agora, vai fazer 14 anos. 14 anos? 10 anos de namoro e nós completar o 4º ano de casado. Que você embrulhou bem, hein? 10 viu? anos? 10 anos. 10 anos Rapaz. namorando. Rapaz, chegou uma época, falei, não, nós vamos ter que casar, não tem mais. E aí veio, porque aí nesse meio tempo ela ficou grávida também. Legal. E aí acabou que a gente já juntou o útil ao agradável, né? Já fizemos tudo no ano só. O Miguel nasceu, já casei, enfim. E pronto. Mas estamos muito bem, graças a Deus. Então tá bom, Dolfo. O Dolfo, esse é o segundo mandato, né? Sim. Como nós comentamos aqui, né? Você foi eleito pela primeira vez em 2020, Isso. até 2024, depois eleito em 2025. Não é isso? 2020 fui eleito com 1.044 votos. Fui o sexto mais votado naquela oportunidade, né? Na primeira vez. Na primeira vez. Eu tinha sido convidado para disputar a eleição em 2016. Pelas questões sociais, os trabalhos sociais que a gente já tinha, estava fazendo, enfim. Mas nem pensava mesmo naquele tempo, porque eu me formei em engenharia de produção em 2015. E aí depois participei das campanhas, fiz campanha pro Lucas Arruda também, que é um grande amigo, né? A gente já era amigo há bastante tempo. E aí depois eu comecei a me interessar mais, né, por essa parte pública da política, e aí fui estudar, fazer gestão pública, né, enfim. Okay. Depois fui estudar no Renova BR, e aí quando me formei no final de 2019, aí em 2020 falei, não, agora acho que é o momento, a gente está preparado para poder sair para vereador. Perfeito. Aí disputei a eleição e fui eleito já na primeira disputa ali, sabe? E agora em 2024, né, fui reeleito, quase tripliquei a minha votação aí, Marquinhos. Tive quase 2.800 votos, né? Praticamente 3 mil votos. Então, isso mostra que eu acho que o trabalho foi bem feito, né, Marquinhos? Isso foi reconhecido aí nas urnas. Uma eleição muito difícil, muito complexa. São muitos candidatos impostos, né? Nós estávamos batendo aí 300 candidatos. Então, eu falo que a gente até tropeça nas últimas semanas ali de eleição, né? Porque de campanha, porque são muitos candidatos aqui em Poços de Caldas, mas é claro, com todo respeito a todos, de uma forma democrática, né? A gente conseguiu fazer uma boa reeleição. Da primeira vez você estava no União Brasil, né? Sim, continua, né? Continua no Quando a gente entrou era Democratas ainda, que é o antigo PFL, Democratas. Aí depois teve a união, a fusão de Democratas com o PSL, antigo PSL. Aí virou União Brasil. Agora nós continuamos no União Brasil, agora está fazendo a federação com progressistas, que é o PP. Então vai se chamar por essa federação União Progressista. Aí já muda de novo? Mais uma mudança, mas não é fusão, né? Ela é federação, ou seja, os partidos continuam independentes, mas as decisões são tomadas em conjunto. E aqueles partidinhos que aparecem lá no meio? Então, esses partidos eles vão subir, né? São chamados de partido nanico, né? Tem a cláusula de barreira, então muitos vão fazer essas fusões mesmo, né? A gente vê várias movimentações acontecendo em nível nacional e, Marquinhos, eu sou super favorável a essa unificação de partidos, né? Eu lembro que nós tínhamos até 2022, salvo engano, 32, 33 partidos. Poxa. E mais 50, 60 que queriam homologar para abrir novos partidos, então, sabe? mas acontece que aí é que tem uma grana aí, Exatamente. Né? Então o cara abre um partido para ganhar dinheiro. Né? Mas com essas cláusulas de barreiras que são impostas pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, isso faz com que os partidos vão diminuir cada vez mais, né? Então a gente está vendo esse movimento agora ele retroceder. E é isso que tem que ser, né? Os Estados Unidos, por exemplo, só tem 2 partidos. Então, não precisa mais que isso. Não precisa mais que isso, né? Isso aí também, num detalhe, só serve para confundir a cabeça do eleitor, né? Exatamente. E você falou assim em política pública. Você vai ter política pública ou partidária? Como é que ou você consegue? Eu consigo equilibrar bem. Eu tenho um bom relacionamento ali com todos os vereadores, né? De direita, de esquerda, de centro. Porque eu acho que acima da ideologia nós temos aí o nosso caráter, né? A gente tem que ser pessoas humanistas. Então eu vejo essa questão ideológica ela como um grande gargalo negativo. Grande gargalo não, né? Um grande ponto negativo do que nós estamos vivenciando hoje, né, Marquinhos? A gente perdeu a essência do diálogo, a essência da democracia. Os extremos, eles têm atrapalhado bastante no que diz respeito à construção de políticas públicas, né? Porque a pessoa coloca a sua ideologia acima de tudo. Então eu vejo isso com muita tristeza, sabe? E eu acredito que nós vamos passar por isso ainda no ano que vem.
Então eu falo que eu sou uma pessoa de centro. Não é uma pessoa que você está em cima do muro, sim que você consegue ver os dois lados e conseguir tirar políticas públicas, ideias que sejam relevantes de ambos os lados, né? Então eu sou muito tranquilo quanto a isso e acho muito triste e temerário essa questão do extremismo que está acontecendo no nosso país, né? Então acredito que a gente vai passar por um período ainda nas próximas eleições de 2026 dessa polarização, mas eu acredito que a tendência depois é a curva diminuir. A gente voltar aos bons diálogos, ao centro da discussão, da democracia mesmo, de fato, né? Não só da boca para fora, mas sim a vivência da democracia, para que a gente consiga voltar a conversar, voltar a dialogar, que a gente tem perdido isso com com cada vez mais frequência e essência também, né? E a própria sociedade hoje briga entre si por conta de política, né? Exatamente, famílias, né, sendo destruídas aí por questões partidárias, né, e achando que vai ter salvadores da pátria, e pelo contrário, ninguém faz nada sozinho, né, Marquinhos? E aí, Caio, você usou uma palavra aí, caráter, é o que é muito difícil hoje na nossa política. Sim. Né? Você vê cada coisa acontecendo, você não sabe em quem acreditar, aí os caras te fazem de manobra, como é que é? Massa de manobra. Massa de manobra. Né? E o povo fica acreditando que algo bom vai acontecer porque é fulano, e no final não acontece nada, e nós estamos acabando essa gestão do governo federal, e começa outra e parece que a coisa não muda. E essa questão mesmo de massa de manobra, às vezes a gente vê pessoas brigando por um, por outro e tal, acabou, desligou a câmera, deixou ao vivo, tá todo mundo ali tomando café, conversando, e o povo se matando, né? O povo se matando. Quando você falou também de você é uma pessoa de centro, e às vezes pessoas estão jogando dos dois lados, isso é uma questão de saber, de ter cabeça e saber ponderar. Sim, com certeza. Entendeu? Você está no centro, então você consegue enxergar os dois lados. Eu acho que fica tudo mais claro para você. Sim, claro. E assim, e jamais agir na politicagem. Você tem uma questão que é positiva, uma política pública que vai ser permanente, que de fato vai impactar a vida do cidadão. O cara é de esquerda e de fato há viabilidade para isso, beleza, nós vamos apoiar a atitude. Pronto. Da mesma forma, se a pessoa for de direita, da mesma forma, se a pessoa for centro, se a pessoa for centro-direita, se for centro-esquerda, se for. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que resgatar, viu, Marquinhos? A gente tem perdido isso e é uma questão, um risco, inclusive, para a nossa democracia. Exatamente. E o que a gente vê também é assim, o sujeito fez aqui, o próximo vem e desfaz o que ele fez ou larga pela metade só para não dar continuidade no trabalho que foi bem feito. E isso mostra, no que diz respeito à gestão, que ela tem que ter continuidade sim naquele plano. É claro que a hora que você chega, por exemplo, se você é um prefeito eleito da cidade, você vai querer colocar a sua cara. Mas isso você não pode desmoralizar tudo que foi feito no passado. É fazer adaptações, né? E aí, a partir disso, você construir ali o seu legado daqui para frente. Mas sem deixar você falar assim, não, vou começar tudo do zero agora. Quem vai perder é a cidade, né? Todo mundo perde. Assim, nenhum governo é totalmente desastroso e também nenhum governo é totalmente perfeito. Você tem que extrair o que deu certo do governo passado e tentar buscar o seu direcionamento para que você faça um planejamento em cima daquilo que deu certo, e aí sim você vai se tornar uma pessoa melhor, o seu governo vai ser melhor e etc e tal. E o que é ruim, você exclui para que isso não repita os erros no futuro, né? O que acontece muito, a gente vê dessas mudanças de governo é isso, né? Chega o governo, para tudo, aí começa tudo de novo. Só que isso demanda tempo, a gestão pública ela tem essa morosidade, a burocracia, né? E aí se demora 4 anos para você começar a planejar, para começar a agir, aí quando vê, já acabou o mandato de novo. Aí se você perde a eleição, vem outro e começa do zero, né? Então isso não pode deixar que esse ciclo seja uma politicagem, né? E eles usam exatamente por politicagem, às vezes até nem por politicagem, por ego, poder, sim, com certeza, umas bobagens, né? Bom, hoje no segundo mandato, porque você continua sendo o presidente da Câmara mais novo até hoje? Continuo sendo mais novo até hoje. Novo, né? Fui o mais novo a assumir, pelo menos no histórico ali, nos anais da Câmara Municipal, eu fui o presidente mais novo eleito. E reeleito também, né? E reeleito também. Lembrando que a reeleição só foi possível, a recondução ao cargo, porque são legislaturas diferentes, né?
Eu não posso, por exemplo, agora disputar novamente para 27 e 28. Eu tenho que sair, porque na mesma legislatura é apenas um mandato. Lembrando que o mandato é biênio, né? São 2 anos. Sim. Então eu fui primeiro secretário em 21, 22, aí disputei a eleição para presidente 23, 24. E agora estou presidente novamente, porque como mudou a legislatura, aí 25 e 26, mas depois disso eu não posso mais. Pois é. Nessa Então, legislatura. você é um político novo, Sim. de idade e novo na política também, né? Você, de 2020 para 2025, está completando agora, está com 5 anos na política, né? Uhum. Então, acho que você fez, assim, vamos dizer, na minha opinião, você fez um bom caminho, né? Sim. De ser o presidente da Câmara, inclusive reeleito, né? Com o tempo de política que você tem, e a gente sabe, ou pelo menos tem ideia do que um presidente de Câmara enfrenta, né? Não, e ali são muitas pressões, né, Marquinho? Porque você tem a questão administrativa. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande na minha mão, né? O orçamento da Câmara Sim. Municipal é de 32 milhões e 400 reais nesse mês. 32 milhões e 400 mil reais. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que fazer todo o gerenciamento administrativo. A gente faz ali uma gestão bem participativa mesmo, sabe? Semanalmente com os gerentes, com os servidores, ouvindo a todos de uma forma igualitária, para que a gente possa transformar a Câmara Municipal num ambiente cada vez melhor e com isso a gente fazer uma entrega melhor para a população, né? Então, ganhei a confiança, inclusive, ali dos meus pares, por isso que me deram a oportunidade de ser presidente novamente, e da mesma forma com os servidores, porque eu falo que nós, agentes políticos, nós estamos ali de passagem, Marquinhos, daqui a pouco eu saio, é outro que vai entrar. Mas a gente tem que estruturar e valorizar o poder legislativo para que os servidores, que é o que faz a roda girar, eles serem valorizados e eles possam prestar um melhor serviço cada vez mais para a população de Poços de Caldas. Tá, vamos lá no segundo mandato. Você hoje no segundo mandato, você acha que o primeiro mandato como presidente te deu bagagem para essa segunda gestão sua? Ah, com certeza. E até enquanto pessoa e enquanto político também, né? Eu acho que foi muito importante eu ter assumido primeiro secretário já quando eu entrei. Porque tava aquele negócio que vai, não vai, aquela disputa, enfim. Eu falei, não, se ninguém quiser a primeira secretaria, eu estou à disposição. Por quê? Porque o primeiro secretário ele tem que fazer a leitura de tudo ali. Não só na sessão, mas nas audiências públicas, né? Dar esse auxílio para o presidente também nas questões administrativas. E muita gente não quer ficar lá lendo o tempo todo, né? Mas ao mesmo tempo isso foi muito importante, porque você faz a leitura de tudo, você vai gravando. Então, assim, os assuntos todos que chegavam na Câmara Municipal eu já sabia, porque antes de você ir para a sessão, você dá uma revisada na pauta, né? Ver como é que tá e tudo. Então, para mim foi muito importante, porque eu amadureci muito mais cedo. Então, passou 6 meses ali, Marquinhos, eu já tava... Eu tô achando muito mais eu tô achando engraçado aqui o seguinte, quando todo mundo brigando, né? Quem vai, quem não vai. Você chegou bem humilde, né? Brigando pela presidência, né? A presidência quiseram, foi Mas o primeiro secretário, você sabe que até esse ano também teve uma dificuldade, né? Muitos ali não queriam. Aí falei com o Sansão, falei, Sansão, vamos ser primeiro secretário, tudo isso aqui. Aí o Sansão acabou topando. Mas geralmente o pessoal foge da primeira secretaria porque, de fato, você tem que fazer a leitura, né? E às vezes você fica 3, 4, 5 horas lendo ali todo o expediente da casa e acaba que é cansativo. Mas foi muito importante para mim por esse amadurecimento mais rápido, né? E aí fui ganhando a confiança dos vereadores, dos servidores, e me classificou para ser presidente. Nós temos hoje quantas cadeiras? Nós temos 15 cadeiras. 15. Hoje, de acordo com a nossa lei orgânica e população, nós podemos ter até 21 cadeiras, né? Só que é uma questão muito popular, né, Marquinhos? Então, não tem nem discussão para aumentar a cadeira, nada, pelo menos nesse momento. Eu acredito que vai chegar um tempo, conforme a população e a cidade vem crescendo, que isso vai se tornar viável, né? Talvez 17, daqui 6, 8 anos, 10 anos, 19, até que você chega nesse limite aí de 21 vereadores. Mas hoje a gente tem montado uma estrutura ali, trabalhou muito essa questão da reformulação. Quando eu estive aqui em janeiro de 2023, a gente estava começando a fazer a reformulação da Câmara Municipal. O que nós fizemos? Nós contratamos a Fundação João Pinheiro, que nos deu um suporte durante todo o ano de 2023 para que a gente pudesse fazer a reestruturação da Câmara Municipal. Por quê? As demandas cresceram, a cidade cresceu e a gente tinha uma estrutura de Câmara Municipal de 20 anos atrás. Então,
durante todo o ano a gente fez a discussão com os vereadores, com os assessores, com os servidores da casa, e nós fomos votar essa reforma administrativa de plano de cargos e salários, de reestruturação de organograma, né, dos servidores da casa, e nós conseguimos votar isso só no final de 2023, ou seja, nós ficamos do ano de 2023 inteiro discutindo, ajustando, para que a gente pudesse ter um novo plano ali para os nossos servidores, e isso aconteceu. E foi uma conquista grandiosa ali para a Câmara Municipal, para a cidade, porque a partir disso a gente poderia estruturar melhor e poder prestar um serviço melhor para a população. E também abrimos concurso público, né? Depois de muitos anos também conseguimos abrir concurso público ali na Câmara Municipal. E o pessoal fala, às vezes, não, mas tem muito cargo comissionado. A Câmara Municipal, o que ela tem de cargo comissionado hoje? Nós temos um assessor jurídico, um técnico legislativo, um jornalista, e nós vamos ter o da TV Câmara. São 4. E os assessores, que aí ainda é pessoal dos vereadores. O resto nós temos, a equipe toda é concursada. O vereador, obrigatoriamente, ele tem que ter 2 assessores? Não, ele pode optar por não ter nenhum assessor, um assessor ou até 2 assessores. Mas é impossível, não ter nenhum. Não, é impossível. Hoje é impossível, porque o trabalho é muito dinâmico do vereador. O vereador que de fato ali cumpre com as suas obrigações além das internas, né, de sessão, de audiência, de comissão, ele tem que estar nos eventos, ele tem que estar nos bairros, ele tem que estar fiscalizando as repartições. E é o trabalho dele, ele pode ficar... E aí esse dinamismo todo carece de você ter alguém para gerir, né, para gerir. Então hoje eu tenho a Ana, que está aqui nos estúdios nos acompanhando, fica mais na parte administrativa lá para nós, ainda mais a presidência, né, que você, todos os dias chega a documentação para você analisar, para você assinar. Então a Ana dá todo esse suporte para nós. Muito bem. E a Jennifer é a sombra, né, que fica andando comigo para todos os lados. Chiclete. E é responsável pelas redes sociais, por dar esse dinamismo também de responder as pessoas rápidas no WhatsApp do nosso gabinete, né? Então eu falo que a gente se completa, né? Porque sozinho a gente não faz nada. Então preciso muito delas para a gente poder entregar um trabalho aí rápido e transparente para a população. Tá vendo? Você tá com a faca e o queijo na mão, hein? Ó, da primeira vez que você esteve aqui, você falou assim que ia fazer um mandato mais próximo da população, né? De fazer um mandato com mais harmônico com os seus companheiros de bancada. Pelo jeito você conseguiu, né? Porque você foi reeleito, tanto vereador quanto presidente da Câmara. Foi exatamente isso? O que você acha que mais uma vez, que te deu essa bagagem para conseguir fazer isso, que eu sei que você conseguiu, porque você não estaria reeleito, pelo menos presidente da Câmara. Não, claro. O Marquinhos, a gente sempre, nas tomadas de decisões, assuntos que envolvem, não o cotidiano, o dia a dia ali, porque você tem muito empenho para assinar, tem muita decisão que você tem que tomar de bate-pronto mesmo. Mas eu falo que as grandes decisões que impactam ali os trabalhos do Legislativo, nós colocamos todos os vereadores na discussão. Então, para mostrar, para dividir, inclusive, responsabilidade, né? Então, eu acho que isso foi um diferencial da gestão que nós fizemos ali, dou total autonomia para os vereadores também, inclusive de dividir a composição de mesas, por exemplo. As audiências públicas nós mudamos. Antes era o presidente da casa que presidia todas as audiências. Hoje não. Você é vereador, Marquinhos? Você quer fazer uma audiência pública? Você que vai presidir. Até para que você possa dividir também esse prestígio. De a pessoa tá lá em cima, o vereador tá lá em cima, ele conduziu os trabalhos. Fica bem participativo, né? Fica bem participativo. Então essa foi mais uma atitude que nós tivemos. Uma outra situação que muita gente falava, você vai ser presidente, toma cuidado, que querendo ou não, a questão da presidência ela toma muito tempo, você não consegue ficar na rua igual você fica. Então era uma preocupação que nós tínhamos. E aí o que a gente fez? A gente intensificou mais os trabalhos, né? Então, se eu fico um dia inteiro na Câmara Municipal, que às vezes você tem que ficar mesmo, né? Por essas questões administrativas internas, eu vou à noite, faço reunião à noite. Lucas é prova, fiz uma reunião lá com o pessoal do bairro, vamos fazer à noite. Então, a gente... E fui de manhã também no bairro. Então, assim, a gente traz esse dinamismo justamente para que a gente não perca essa essência de estar próximo das pessoas, né? Porque a presidência, de fato, ela toma muito tempo. Mas a gente não pode perder o dia a dia, a rua, olho no olho das pessoas. Você aprende muito na rua, Marquinhos, muito. Às vezes uma pessoa fala uma coisa e você fala, nossa, mas como é que eu nunca pensei nisso? Isso é uma coisa simples, né? Mas quem está nos bairros... Quem vive o problema ali. Quem vive o problema, você fala assim, poxa, às vezes tem uma visão que vai nos ajudar, né, a conduzir os trabalhos, a inclusive pensar numa política pública, pensar num projeto de lei
que de fato às vezes pode impactar ali aquela pessoa, aquele bairro, né? Enfim. Então, a gente conseguiu fazer isso, Marquinhos. Então, eu fico muito feliz, assim, de verdade, porque acho que a gente conseguiu entregar tudo que a gente prometeu nesse sentido, sabe? É porque é assim, é lógico que você não consegue atender a todo mundo. Resolver tudo. Resolver tudo. Uhum. Atender, você Sim. atende. Você não consegue resolver tudo. Mas acontece que quando o cara te dá um voto, ele dá um voto porque você pediu um voto para ele e ele. O nome já, os nomes já falam, voto, ele te dá um Sim. voto de confiança. Uhum. Aí quando você precisa desse cara, ou esse cara precisa de você, como agente político, você Vai esquivar, né? dá Vai uma, ser fora. dá uma esquivada. Eu já vi vereador fazer isso. Sim. É o que a gente fala, né? E agradar todo mundo é impossível, né, Marquinhos? Então tem gente que às vezes fica chateado porque não é o que a resposta que ela estava aguardando. Mas eu acho que a gente tem que ser transparente e nunca prometer nada. Exatamente. Até porque nós estamos no legislativo, né? O legislativo ele não executa. Mas o que a gente pode fazer? Construir pontes, né? Fazer os direcionamentos, buscar recursos para a cidade. Isso a gente tem feito com bastante E esse trabalho que intensidade. você falou que foi fazer no bairro hoje aí é uma coisa de grande valia, viu? Sim, Você com certeza. imagina, eu tô te falando porque a gente sabe que a periferia é difícil, né? Sim. As coisas acontecem porque quem está nesse miolo nosso aqui não sente o que os caras estão sentindo nos bairros aí. Uhum. Né? Então nós precisamos mesmo de policiamento, nós precisamos de claridade nas ruas, nós precisamos de tudo isso. Estruturar os bairros, né? Para que Estruturar tenha uma qualidade de vida melhor também nos melhor. bairros, né? Então, Eu falo que nós passamos de 200 bairros em Poços de Caldas. A cidade cresceu muito, né? E aí essa questão de crescer uma cidade de uma forma ordenada, né? Então, assim, se a cidade cresce, se está gerando emprego, automaticamente, Marquinhos, vai ter mais criminalidade, vai vir mais pessoas de fora. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, enquanto poder público, a gente tem que fazer essas alianças, né, com o Poder Executivo, com a Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, para que todos possam trabalhar de uma forma integrada, né? E para isso a gente entregar uma melhor cidade para as pessoas, né? então, Adolfo, você falou também de uma nova Câmara, né? Mas estou falando de a nova Câmara física, né? A nova casa. Sim. Né? Uhum. E com ela também vem uma Câmara nova também, com essa nova casa. Com certeza, né? E mais uma, Uhum. o que você acha que pode mudar para melhorar essa proximidade com a população, melhorar essa proximidade, essa negociação, essa política interna com legislativo e executivo? Como é que você vê isso tudo? Você acha Claro. que isso vai acontecer? Até porque, Adolfo, hoje vocês lá dentro da Câmara, tem uma Câmara mais jovem, né? Pelo menos de uns Sim. 2, 3 anos para cá. Né? Então fica mais fácil de ser conversado. As pessoas hoje têm uma cabeça mais aberta. Não estou dizendo que lá atrás isso não acontecia. Uhum. Mas que mudou, né? Tudo mudou, muda, né? as coisas Sim. mudam, né? Com exceção do Álvaro Canhani. Só o Álvaro voltou, O Álvaro retornou, tá o lá. Marcos Tony, né? Então, são experientes pra caramba, Sim. né? Mas existe lá o experiente, mas existe aquele cara que está chegando com coisa nova. Sim. E como é que é essa convivência com o Álvaro Canhani, com o Marcos Tony, qual o mais velho que tem lá? Acho que são Não, os são dois. só os dois, né? O resto só é os tudo, dois. os outros 12, os outros 13 são tudo jovens. Sim, Né? são todos de segundo ou terceiro mandato ali, né? Então Então. são vereadores que veio Eu falo nessa leva de até- renovação, né? Até eu estou falando de novo, até cronologicamente falando, Sim. entendeu? Uhum. Até de idade. Vamos começar de trás para frente, então, Vai. né? Sobre essa questão de relação, nossa, tem uma ótima relação ali com todos. Inclusive, disputei a presidência contra o Marcos Tony, né? Um vereador muito experiente ali, 7, 8 mandatos, né? Então, assim, muito respeitoso a relação que nós temos ali e muito tranquilo, assim. Eu sou alvo também, é um amor de pessoa, né? Muito tranquilo conviver com ele ali também, e traz um pouco também, é claro que tudo mudou, tudo, né, aperfeiçoou na política, mas às vezes eles têm alguns gatilhos, vamos dizer assim, que eles trazem do passado, que faz a gente também repensar e Dá talvez uma retroagida, né? modular ali Uhum. uma ideia que nós temos, né? Então, eu acho que ficou uma composição bacana, assim, de Câmara Municipal, porque trouxe essa experiência com essa juventude, né, a vontade Isso, de fazer, de acontecer, enfim. Então, assim, quanto a isso, é super pacífico ali, pelo menos até o momento, né? Porque a política ela pode mudar, mas a gente procura
conduzir da melhor forma possível, viu, Marquinhos? Sem politicagem, sem falar pelas costas, né? Eu acho que se não gostou de uma coisa, tem que chegar olho no olho e falar abertamente se não tá gostando de alguma atitude, né? E é sempre aberto à crítica, às sugestões, né? Acho que a gente tem que ter aí essa essência com a gente de saber ouvir, né? A gente aprende muito mais ouvindo. Mas, então, quanto a isso, é muito tranquilo. Quanto à questão da gente poder melhorar cada vez mais e aproximar a população cada vez mais dos poderes aí, legislativo, executivo, a política de uma forma geral, eu acho que a gente está vivendo uma descrença muito grande no país, né? E isso reflete nos municípios, viu, Marquinhos? Você está falando do descrédito com relação à política, né? Mesmo, nacional. E isso reflete nos municípios, porque às vezes você vê alguns comentários, o vereador não faz nada, ganha muito, comentários maldosos, mas a hora que você vê, a pessoa não te conhece, a pessoa não segue seu trabalho, não sabe o que você está fazendo, mas vê o que a política em nível nacional está acontecendo de ruim e acaba descontando isso no vereador, no prefeito, no secretário. E isso é muito comum acontecer, infelizmente. A gente tenta fazer o máximo de rever isso, né? De inverter essa narrativa dessas pessoas, né? De que forma? Indo nas ruas, demonstrando o seu trabalho, olhando no olho das pessoas, conversando com elas, se colocando à disposição, prestando contas nas redes sociais. Eu presto conta nas redes sociais, Marquinhos, desde o primeiro final de semana de janeiro de 2021. Você pode ver lá, tem um resumo da semana, o que eu fiz na semana, as principais ações que nós fizemos. Justamente para que as pessoas, não conseguem acompanhar o dia a dia, pelo menos no domingo ela vai perder um minutinho. Eu falo até um minuto com o Dofu. Porque é o minutinho que ela vai ver ali os vídeos, o carrossel de fotos, a descrição do que a gente fez, o que foram as principais ações, requerimentos apresentados, projetos de lei, justamente para que a gente possa trazer cada vez mais essa interação com as pessoas. A gente tem um canal no próprio Instagram, a gente tem site, nós temos o WhatsApp, nós vamos nos bairros. Então, assim, tudo que é possível da gente ter mais clareza e trazer a população para próximo, a gente tem feito. Nós temos a Escola do Legislativo, que nós trabalhamos muito educação cidadã, educação legislativa com a população. Hoje, Marquinhos, para você ter ideia, nós temos atividade desde a primeira infância até a terceira idade, que é o Câmara 60+. Justamente porque nós conseguimos agregar educação cidadã e legislativa para todas as faixas etárias, todas. Então, assim, às vezes muita gente ainda não tem esse conhecimento, mas a gente tem trabalhado cada vez mais para aproximar a população da Câmara Municipal. E sobre a Câmara Municipal nova, nós tínhamos aí, inclusive tinha um projeto que o Marcos Tony pagou no passado, do Oscar Niemeyer, né, para fazer. Belo projeto. Belo projeto, enfim. Só que isso era para que pudesse fazer em um centro, né, que ficaria executivo, judiciário e legislativo, né? Fazer seria um centro parece integrado. Que tem na Zona Sul, né? Perto da Mãe Rainha, naquela localidade. Acabou que no passado isso não foi para frente, teve uma questão ambiental que depois reverteu, enfim, acabou que isso engavetou. Mas esse projeto é válido ainda não? Esse projeto é válido ainda, né? A gente teve, inclusive, já conversamos abertamente com o vereador Marcos Tony, que hoje ele não é viável para a gente poder fazer. Até porque, por dois motivos. Primeiro, que é um projeto muito bonito, ficaria talvez até mais um ponto turístico aqui para nossa cidade, mas ele não como que eu posso dizer, não é o dinamismo de uma repartição pública. Você fala pela distância? Não só pela distância, mas também pelo conceito, né? Muito fechado, dentro, entendeu? A concepção não é de uma repartição do físico. Exatamente. Né? Hoje... repartição pública é tudo aberto, é conceito aberto, todo mundo olhando para todo mundo, né? Enfim, é o caixote que a gente fala. Tá. E também pela questão que nós não teríamos aqui um espaço para fazer isso na área central. Nós teríamos que ir para bem longe também para poder aí fazer a execução do projeto. Né? Então nós conversamos com ele, é claro que ele queria que executasse o projeto. Nós estamos vendo, inclusive juridicamente, se há a possibilidade de vender esse projeto, né? Se alguém quiser adquirir, o nosso jurídico está estudando essa possibilidade. Mas eu entendo, Marquinhos, que enquanto Câmara Municipal a gente não pode sair do centro da cidade. E te falo por quê. Depois que o centro administrativo foi para a Zona Oeste, aumentou em 33% o número de pessoas que vão até a Câmara Municipal. E não vão para falar com o vereador, vão para tirar alguma informação do Executivo. Ou tirar a segunda via do IPTU, sabe, serviços pequenos, porque as pessoas vão até o centro, elas não estão indo para uma parcela da população, não está indo para baixo. Então, a gente começou a trabalhar nessa ideia, e aí é bom ressaltar que o primeiro ofício encaminhado com interesse no fórum
da Rua Pernambuco. É para lá que vai a Câmara. Exatamente. Foi do professor Carlos, quando estava na presidência, em 2019, ele chegou a encaminhar um ofício. Depois teve todas aquelas questões de demorar para começar o fórum também, ele saiu da presidência, depois isso não foi para frente. Quando nós reassumimos, quando eu assumi a presidência em 2023, nós retomamos a negociação para que a gente pudesse ir para o fórum. Ali é um prédio, o prédio é público? É um prédio do Estado, né? Do Estado. É isso. E aí nós teríamos essa possibilidade. Aí foram muitas idas e vindas também. Tinha a possibilidade da Polícia Militar, as forças de segurança queriam aquele prédio também. Uhum. E chegou um momento que deu choque, né? A gente fala, porque a gente estava trabalhando e eles também, e nenhum sabia do outro. Mas aí a gente sentou, conversou, alinhou. E eles estão, eles tinham essa proposta de criar o Centro Integrado das Forças de Segurança aqui no município. Acabou que a gente conseguiu, com a articulação com o Executivo, de ceder o prédio para eles, o antigo DME, que é do lado do DME, né? Ok. Porque é um prédio que caberia, porque o Centro Integrado das Forças de Segurança é só a parte de inteligência das Aquele forças, prédio hoje é obsoleto? Hoje estava funcionando lá a guarda Secretaria de Trânsito e a SEDET, que já estão saindo. A Secretaria de Trânsito ainda tem uma parte lá, né? Porque eles vão também lá para baixo. E aí deu certo essa articulação, e aí esse prédio vem para nós. Já recebemos uma carta, inclusive, da CEPLAG, né, dizendo que esse prédio vem para nós. Vamos precisar fazer uma grande reforma ali, viu, Marquinhos? Porque ele não tem acessibilidade, precisa colocar elevador, precisa construir mais uma parte no fundo lá, porque eles são, apesar de ser no mesmo terreno, mas são duas matrículas diferentes. O prédio maior ali pertence à CEPLAG, Secretaria de Governo do Estado, e o fundo pertence à Codenge. E a Codenge também a gente já está negociando, inclusive fazer a doação direta para o município do prédio. E aí vamos fazer uma grande reforma ali. A gente já está fazendo previsões orçamentárias, isso é bom deixar claro para a população. Desde 2023, a gente vem fazendo dotações orçamentárias para a gente não ter problema, né, com a questão financeira. E vamos trazer uma economicidade para o município, né, porque a gente tem a Câmara e tem o anexo que a gente paga R$27 mil. Então isso vai trazer uma eficiência, nós vamos deixar todos os servidores juntos, né, trazendo uma eficiência aí a todo esse dinamismo de todas as secretarias que compõem a Câmara Municipal, para que a gente possa prestar um melhor serviço e não sair da Câmara Municipal, e não sair da área central. E além disso, quero propor, porque a gente vai ter, nessa reformulação que nós fizemos em 2023, a gente deixou previsto também para fazer o CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, que tem já em outras câmaras, né? Fomos até conhecer Pouso Alegre, e fazer uma parceria com o Executivo para que tenha um servidor do Executivo dentro da Câmara, dentro desse Centro de Atendimento ao Cidadão, para que esses pequenos serviços, a população tenha um apoio aqui na área central para poder fazer, tirar uma segunda via. Então, assim, Marquinhos, para revolucionar e para justamente a gente dar aí valorização ao Poder Legislativo, né? Como eu te disse, volto a repetir, a gente sai, o servidor fica e a gente tem que valorizar cada vez mais isso. E o povo está ali cobrando, né? Exatamente. Então precisa de ter um bom atendimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se vou te perguntar bobagem, mas já que você falou de facilidade para a população. Até porque você disse também que as pessoas estão indo na Câmara para tirar informações, né? Essa Câmara, ela não podia ficar no prédio da Prefeitura? Qual prédio? No antigo? No novo. Não podia ter ido junto? Não caberia, né? Só se fizesse um outro anexo ali, enfim. Então quando o prédio foi feito... Não, nem pensou nisso. Não levar a Câmara, né? Seria só a Prefeitura Municipal, só o Poder Executivo mesmo. Todas as secretarias que compõem. Tinha uma possibilidade no passado, que eles falavam, onde a pista de atletismo, que é ali, né? Tem a rodoviária, que o centro administrativo. Do outro lado da pista tem a pista de atletismo. Chegou-se a cogitar no passado que a Câmara fosse para lá também, mas assim, isso também nunca saiu do papel, nunca foi para frente, né? Mas hoje eu vejo com bons olhos, justamente por essa questão das pessoas que têm procurado bastante a Câmara Municipal para fazer serviço de prefeitura, por exemplo. E o local para onde ela está indo, além de trazer uma economia, né? Sim. Fica fácil para o povo, continua sendo a cidade, né? Fica no centro, ali já tem um plenário, né? Onde eles usam os júris ali, então fazer pequenas adaptações de frente para a rua já, né, Marquinhos? Até para que as pessoas tenham mais acesso também às nossas sessões, às nossas audiências públicas, né?
enfim, eu acredito que vai ficar muito mais atrativo, inclusive, das pessoas irem até a Câmara Municipal. Muito bom. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é do plano diretor, né? Uhum. Da a possibilidade da cidade crescer, né? Harmoniosa, né? Ordenada, Sim. né? E mobilidade urbana, né? Quando a gente Tem fala tudo a ver também, né? Uhum. obrigado. E hoje, com a ida da prefeitura para lá, principalmente chega final de tarde, né? Hora de almoço, a João Pinheiro Trava demais. trava, né? Então, como é que... Fala um pouquinho disso pra gente. Marquinhos, essa é uma questão importante ressaltar também. Plano diretor, nós não temos um novo plano diretor há mais de 15 anos aí, né? Nós tivemos uma revisão no final de 2021 do plano diretor, mas foi apenas para trazer algumas atualizações ali, etc e tal. Mas não foi um novo plano diretor como nós esperávamos que ia ser. Inclusive, tinha um compromisso do ex-prefeito, né, que depois dessa revisão, nós teríamos aí um estudo de viabilidade para poder fazer um novo plano diretor. E isso não aconteceu. E a gente vê que a cidade, ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, mas ela não vai crescendo de uma forma organizada. Isso, desordenada, né? Isso é muito perigoso, né? Se você citou a João Pinheiro. E hoje, o que esse antigo plano diretor diz? Que o vetor de crescimento da cidade, ele é zona oeste. Então, você pode ver que a questão toda imobiliária tem ido para lá, né? Prédios, condomínios. Então, nós temos ali a Faculdade de Anguera, nós temos a PUC, nós temos o Hospital Pós-Caldas, nós temos a Unimed, nós temos o shopping, agora nós temos o centro administrativo, nós temos a rodoviária. Então, assim, são vários lugares de grandes concentrações de pessoas que isso faz que a mobilidade urbana ela pode colapsar em algum momento, né? Sim. Já está colapsando, né? Exatamente. Nós temos a João Pinheiro, como você bem citou. Não é só em horário de pico, não. Outros horários alternativos Sim, eu sobrecarregado. passei, eu trabalhava na João Pinheiro, ia todo dia a pé. Sim. Não valia a pena ir de carro. Uhum. Tá sobrecarregada. A vinda de Champagnat, a mudança foi importantíssima, de ficar mão única, mas também já tem um grande fluxo ali e tá ficando muito sobrecarregado. Colégio lá, né? Exatamente. Então, e o comércio também ele é muito forte, então já tá sobrecarregado. Então, assim, quando a gente pensa em questão de plano diretor de mobilidade urbana, é justamente isso, é repensar se de fato o vetor de crescimento tem que ser só para uma região específica. Por quê? Ao mesmo tempo, a gente tem vários vazios, né, ainda dentro do perímetro urbano, que eles talvez poderiam ser ali adensados também. Mas, para isso, a gente precisa de estudo técnico, né? Nós somos aí da área, de urbanismo, né, engenharia, para que a gente possa ter esse diagnóstico por completo. Então, quando o Zé Carlos estava na Secretaria de Planejamento, né, assumiu por Zé Carlos Vieira. Zé Carlos Vieira, um abraço para ele, uma grande pessoa também. Ele estava trabalhando no termo de referência para fazer a contratação de um novo plano diretor. E a gente sabe, Marquinhos, que isso demanda tempo, né? Além do processo burocrático para você fazer a contratação de uma empresa que vai fazer um diagnóstico para fazer um novo plano diretor, nós temos depois as discussões com a população, né? O plano diretor ele tem que dar essa amplitude de discussão com todas as classes, com todas as pessoas. São várias audiências que têm que ser feitas pelo Poder Executivo. Depois, quando o projeto chega na casa, tem que ser feito. Então, a gente sabe que isso a gente tem que começar agora para que talvez daqui 3, 4 anos a gente esteja votando um novo plano diretor. E é uma questão, ao mesmo tempo, emergencial. Porque, como você bem disse, as vias estão sobrecarregadas e nós temos um outro fator também, que o centro de Poços, eu falo que o centro é muito centro. Tudo você tem que passar pelo centro. Né? Você tem que sair da Zona Oeste, tem que passar a Zona Sul, Zona Leste, você tem que passar por aqui. Isso sobrecarrega, chega no final de semana, nossa cidade é uma cidade turística, acaba sobrecarregando mais ainda as vias principais da cidade. Verdade. Então é uma questão ao mesmo tempo emergencial. A gente tem sim um plano de mobilidade urbana, mas eu acredito que nós temos que fazer esse novo plano diretor para que a gente possa crescer de uma forma organizada. Também trabalhar esse conceito de cidade inteligente, né? Que ali nas regiões mesmo, no raio de 2 a 3 quilômetros, você consiga ter acesso a tudo, ter acesso a trabalho, ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso ao comércio, né? A gente vê, por exemplo, a Zona Sul hoje. A Zona Sul é super desenvolvida. Nós temos ali vários comércios, nós temos hospital, nós temos banco, nós temos escola. Precisamos de mais áreas industriais na Zona Sul, por exemplo, porque o mini distrito industrial que tem no fundo do Jardim Kennedy 2, ele já está comprometido. Então, assim,
é justamente essa análise que a gente precisa fazer, e através do plano diretor que a gente vai conseguir isso, porque a hora que você consegue fazer talvez uma melhor redistribuição, né, de crescimento da cidade, você vai melhorar inclusive a mobilidade urbana. Sim. E é onde eu queria chegar. Nós temos, por exemplo, aprovado já pela Câmara Municipal o empréstimo para poder fazer aquela grande ligação da Zona Oeste com a Zona Sul. Você sai ali do Maria Imaculada, com o clube, né? Também tem 2 ligações. Você sai nas costas do Florença e vai até a Zona Sul, né? Sai lá próximo da Alcoa. Vai lá, né? Já tem um movimento lá, Marquinhos, enorme, porque é estrada de terra, né? Não está pavimentada, mas já tem um fluxo enorme de veículos lá. Então vai ajudar muito nessa questão. É buscar outras alternativas, né? Para que a gente possa ter uma fluidez melhor. Né? A gente vê aí em cidades da Europa, enfim, de outros lugares, fazendo mesmo por baixo da terra, fazendo grandes viadutos mesmo, para que consiga sair, porque a questão territorial ela vai ficando pequena também, né? Então você tem que achar alternativas que sejam viáveis para que a gente tenha o melhor desenvolvimento da cidade. Eu acho hoje a grande preocupação, não sei se você concorda comigo, mas é a Avenida João Pinheiro, esse trânsito da Avenida João Pinheiro, né? Aí você fala teleférico, não, como é que chama lá? Monotrilho? O monotrilho, né? A gente tá batendo numa tecla aqui que todo mundo vem, fala, cada um tem uma opinião e tal. Mas há quem diga que ele fica mais caro desmanchar do que reconstruir o que parou e tocar isso para frente, né? Uhum. Aí quando você falou que veio chinês aqui, veio os alemães. Os alemães também já teve aqui, né? E acabaram que não encontraram um jeito de mexer nisso, né? Na verdade, até o que foi passado para nós na época, né? Os alemães eu não estava nem como vereador ainda. Era que só seria viável desde que tivesse os braços, né? Um braço para a Zona Sul, você saindo aí de Edmundo Cardillo ali, Edmundo, né? Edmundo Cardillo, que é a principal, e a Venceslau Braz sentido Zona Leste, né? Porque aí você fazia a integração entre as regiões, mas sem adentrar nos bairros, ficando apenas nas vias principais, e Zona Oeste, a Avenida João Pinheiro, como nós já temos. Mas isso também criaria um grande transtorno na cidade, porque você teria que fazer desapropriação na área central, ficaria um custo muito elevado para isso, né? O payback, que é o tempo de retorno de investimento, talvez seria aí muitos anos, né? Enfim, então a gente entendeu que isso não era possível. A gente fez um trabalho na pós-graduação, inclusive, em 2017 e 2018, sobre o monotrilho, e na época ficava mais caro, era voltar a funcionar, mesmo da forma que está. Teria que trocar todo o trilho, o próprio trem, etc e tal, e ficaria mais barato a demolição. E a demolição, inclusive, poderia usar, né, esse material para fazer cascalho, fazer talvez aquelas bases dos gabiões, que são feitos nas beiradas dos rios, né? Então, eu vejo como... E a minha opinião é que, de fato, a gente coloque no chão. Talvez aproveitar as estações que ainda estão, né, conforme falam pra gente, que ainda estão boas, em condições boas, para fazer um café, um jardim suspenso, né? Acho que várias ideias surgiram sobre isso. Tem projetos assim magníficos que foram apresentados também pra gente, para retomar mesmo, fazer uma pista de caminhada por cima, assim, sabe? Tem que aproveitar aquilo para alguma coisa. Várias questões, várias ideias interessantíssimas que foram feitas, inclusive por engenheiros e arquitetos de Poços de Caldas. Mas eu não vejo hoje a viabilidade para voltar ao monotrilho mesmo, viu? Poderia, inclusive, ser uma questão de mobilidade urbana, né? Para ajudar... Da forma que você falou, mas a fluidez, o custo disso tudo, né? E aí, assim, qual que é uma empresa que teria a possibilidade e a viabilidade financeira de poder retomar, fazer uma parceria público-privado para fazer toda a reforma, para fazer uma concessão, inclusive, né? Nos moldes que foram feitos, por exemplo... a parte turística de Poços de Caldas eu acho muito difícil, viu, Marquinhos? Então, sendo bem realista, a minha opinião é pela demolição mesmo ali daquele monotrilho. E aquela João Pinheiro, vamos ver se você vai responder o que eu estou pensando. Onde é que caberia uma terceira pista ali? Por cima do rio, né? Eu não queria falar. Eu acho que... Joguei. E já vi um projeto também, inclusive, sobre isso, né? Mas aí tem uma questão ambiental aí, né? Tem também, mas assim, tem todas as proteções que teriam que ser feitas ali, né? Para que não pudesse ali, de alguma forma, impactar. A gente vê isso acontecendo também em várias cidades que são muito populosas, Porque né? eu fico vendo... Porque assim, a gente tem outra possibilidade que seria a própria desapropriação, talvez, né? De uma parte para fazer, para estender, mas também o caos que isso ia gerar. Mas a gente tem que ter possibilidades, né?
Então, eu acredito que essa gestão ela tem um grande desafio nesse sentido aí, de pensar, volto a repetir, para agora já fazer um novo plano diretor, para que a gente talvez vote isso daqui 4 anos, e em consequente, né, como consequência disso, a mobilidade urbana ela é fator primordial nessa reestruturação, né? Tá bom. Nós falamos outro dia que eu estive lá na Câmara com você, nós falamos do Centro Integrado das Forças de Segurança. Fala um pouquinho disso daí pra gente. A gente começou também a trabalhar, e aí em parceria com as Forças de Segurança, com o Poder Executivo, dessa possibilidade, porque seria o primeiro Centro Integrado das Forças de Segurança do sul de Minas, né? Então seria um marco, inclusive, para Poços de Caldas. Acho que a gente tem que retomar cada vez mais esse protagonismo também, viu, Marquinhos? Acho que a gente perdeu muito campo, vamos dizer assim, no que diz protagonismo para Poços de Caldas, porque a Poços de Caldas é uma cidade polo. Então a gente precisa ajudar os municípios também aos nossos redores, né? A gente precisa dos municípios menores, os municípios menores precisam da gente. E a gente trazer esse protagonismo de volta para Poços, e isso é mais uma ação nesse sentido de retomar esse protagonismo. E aí a gente começou a trabalhar, quando deu esse choque, né, para a gente ter o fórum para a gente, quando a Polícia Militar também queria, aí eles falaram dessa possibilidade, não, vamos trabalhar desde que a gente consiga agregar para todos os lados, né? Para que ninguém fique aí deslocado no que diz respeito aos seus objetivos. E aí nós começamos a trabalhar com eles, vimos possibilidades, né? E aí aquele prédio do lado do DME, nós levamos lá, fizemos uma reunião, levamos lá o Coronel Trajano da Polícia, o Coronel Viano do Bombeiro, o Pimenta, né, da Civil, o Chicão da Penal, que a Penal já está utilizando lá para fazer toda essa parte de monitoramento dos tornozelados, e entendeu-se que lá era possível fazer esse Centro Integrado das Forças de Segurança, porque, como eu já disse mais cedo aqui, a gente trabalha a inteligência, né? Só a inteligência das forças. Então a gente fechou, tô só resumindo, mas isso foi várias aí reuniões e negociações, né? Mas aí a gente conseguiu buscar isso junto ao governo do estado, junto ao executivo municipal. O Paulo Ney também participou enquanto secretário de governo e agora como prefeito nessa articulação. E é o que eu digo, né? O que é bom para a cidade, o que é bom para a nossa população, nós temos que trabalhar em conjunto. E esse é um bom exemplo, porque todos chegaram a um acordo, todas as forças de segurança, Poder Legislativo, Poder Executivo, e agora a gente está muito próximo, né? Já tem uma previsão para começar, vamos ter que fazer pequenas adaptações e reformas ali, a pedido, inclusive, da engenharia, da Polícia Militar. Antigo, né? Mas é um prédio muito bom. Né? Ali são 3 andares, então é muito bom o prédio. E esse centro de forças aí seria o quê? Polícia Militar, Civil... Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, e também já vai incluir aí a nossa Guarda Municipal e talvez tenha um braço do SAMU, inclusive, porque as ações elas vão ficar de uma forma muito mais dinâmica e rápidas, né? A gente até brinca, né? Deixa a burocracia de lado, faz a ação, depois o documenta, né? Porque é isso que precisa, de uma resposta rápida à população, vai trazer uma sensação de segurança maior também, não só para Poços de Caldas, mas toda a nossa microrregião. Então, assim, é algo que eu fui conhecer já, inclusive, viu, em outras cidades, fui em Belo Horizonte, conheci o centro de perto e funciona muito bem. Deve funcionar. Né? Então, é justamente para a gente poder ter as ações integradas de uma forma muito mais rápida à população. E isso quem vai ganhar é o cidadão. Eu já vi muita gente reclamar e dizer o seguinte, já não cabe mais isso aqui. Né? Na época foi muito bom, hoje não mais. Aquele terminal de linhas urbanas ali onde ele está hoje. Concordo plenamente também. O que falam disso daí? Também é uma discussão muito antiga sobre isso, né, Marquinho? E aí envolve a questão de própria mobilidade urbana, né? Ali como a forma das conversões que os ônibus fazem para adentrar, para sair do terminal, atrapalha demais o fluxo de trânsito, né? Então a gente entende também que teria que ter outras possibilidades que não fosse aquela, talvez vários pontos ali para as pessoas adentrarem, mas tirando esse miolo do centro, né, Marquinhos? Que eu acho que é esse que é o grande gargalo nosso hoje, aqui é esse miolo no que diz respeito aí à mobilidade urbana. Então não tem nada concreto, viu, sobre
sobre isso, né? Inclusive, a Secretaria de Trânsito também faz alguns estudos referente a essa questão, conversa bastante com a empresa concessionária aqui de Poços de Caldas sobre essa questão, mas ainda não foi apresentado nada em definitivo para que ele pudesse sair dali. Mas já teve uma conversa, então? Já teve várias conversas, inclusive antes de eu ser vereador, já tinha essas conversas, né? É algo que, de fato, também entendo a complexidade, né? Para que você talvez tenha outros pequenos pontos para que as pessoas possam ali esperar o ônibus, mas não ter um terminal, às vezes ter pequenos terminais, né, para que possam, e aí talvez deslocar por regiões também. São ideias que a gente aprecia, mas os engenheiros de trânsito, né, toda essa parte logística, inclusive da concessionária, é que tem que discutir isso a fundo e ver essas possibilidades. Agora, esse local, esse terminal, ele seria demolido? Ele seria usado para quê, por exemplo? Você poderia fazer, inclusive, até uma feira ali, né, para a gente fomentar essa questão aí Uma feira livre? dos pequenos empreendedores aqui de Poços de Caldas, né, onde já acontece algumas feiras. Você fala como modelo, por exemplo, como acontece na Dom Pedro II, na Praça dos Jacá. Exatamente, às vezes você poderia pudesse ser lá, né, enfim, ou talvez a demolição também, fazer mais vias ali de acesso, enfim, ou uma grande praça, né, praça de alimentação, inclusive. Acho que aí possibilidades tem diversas, né? Um grande calçadão, que é uma reivindicação, inclusive, das pessoas que pedem aqui. Eles pedem muito a Rua São Paulo, para que pudesse fazer um grande calçadão ali, fechar mesmo a rua, né? E fazer um grande calçadão, como acontece. Nós já estamos sem lugar para sair do centro. Exatamente. Aí já não vem nesse aspecto, né? Da dificuldade que nós temos aí dessa área central. Mas poderia, inclusive, ser uma opção ali, né? De um grande calçadão ali, uma praça de alimentação ampla, enfim. Eu acho que são várias as possibilidades que poderiam ser feitas ali naquele terminal, caso assim ele for desativado. Muito bem. Toma uma água aí. Enquanto isso, eu vou tomar uma água também. E eu vou dar um recado aqui. Claro. Tem mais água aqui, ó. Deixa eu falar da tradição do melhor café, né? O café do seu dia a dia, o café caldense, né? O cheiro, o gosto, o sabor do verdadeiro e puro café. O café caldense você encontra na padaria, na mercearia, você pode levar para casa indo ao seu supermercado. Caso você não encontre, você pode falar com o seu gerente. Eu sempre dou esse toque, porque muitas vezes você vai no supermercado, você tem aquele produto, precisava ter aí e tal, é legal, é bom, né? E eu tenho certeza que para você que está no comércio vai ser bom e para o seu cliente, consequentemente, vai ser melhor ainda, tá? É uma tradição de 63 anos de mercado, o café caldense. Aí tem, né, o que acompanha, né, o tradicional. Além do tradicional café caldense, tem o especial gourmet, o Monte Fé tradicional e por aí vai, tá? Uma outra delícia que não pode faltar na sua mesa, o pão de queijo Xodó de Minas, com cheiro, gosto, né, do puro e verdadeiro pão de queijo, tá? O tradicional Xodó de Minas. Um outro recado que eu quero dar para você é quando eu falei do Motiro, né? Para você que quer aprender, presta atenção que isso é muito importante para ser o seu futuro profissional, hein? E quer aprender a programar ou conhece alguém que queira aprender a programar, é só acessar, baixar Motiro no seu celular. Você vai fazer isso. www.motiro.app, tá? É de graça, é fácil e é muito divertido. Esse recado é para você que quer aprender a programar ou conhece alguém que queira aprender a programar. www.motiro.app. Dado o recado? Muito bem. Eu estou falando hoje aqui com o vereador e presidente da Câmara, Douglas Eduardo de Souza, né? O Douglas Dofu. O Dofu, nós tivemos um probleminho, um problemão dentro da nossa política, vamos dizer assim, dentro do legislativo, né? Com relação aos terrenos, uma coisa. O que você sabe disso? Você fala referente à prisão, inclusive, né? E a uma prisão e outras que poderão vir. Exatamente, né? Eu acho que é uma questão que, referente a isso, a gente não tinha acesso, chegava muita informação pra gente, mas sem as comprovações, né?
dessas possibilidades, das ilegalidades que estavam sendo feitas ali na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Até porque isso foi comprovado que eram documentos burlados. Ou seja, isso não passava pelo trâmite ali de Câmara Municipal, porque alguns saíram falando, então como é que a Câmara não viu isso? Como é que aprovou isso? Não aprovamos nada, na verdade nunca teve negociação com as pessoas que foram afetadas nesse sentido. Porque falcatrua não é... O certo é não ter aprovação. Exatamente, e nessa questão específica eram documentos fraudulentos, ou seja, saía assim com a logo da Prefeitura Municipal, era um documento idêntico ali ao verdadeiro, mas aquilo lá era tudo fictício, né? E a gente ficou, ao mesmo tempo, aliviado com a prisão agora, né? Porque eu acho que tudo que é errado ele tem que ter suas punições, né, Marquinhos? Eu acredito que deve haver desdobramentos referente a essa situação, né? Porque é uma situação que preocupou. A gente fez alguns alertas, inclusive para o Ministério Público, referente a outras questões também que envolvia a Secretaria na época, mas isso tudo está em investigação também. A gente confia muito na Polícia Civil, que faz um excelente trabalho em postos e região, e a gente aguarda aí para que os próximos desdobramentos, né, para que a verdade ela sempre tem que prevalecer, Marquinhos. Então pode demorar. Eu falo que a maldade ela demora, mas ela volta, né? Então a gente está vendo isso agora. Foram crimes cometidos ali em 22, né? Meados de 23, e agora ela de fato ela está sendo aí investigada. E é uma questão que o próprio governo, né, começou a identificar essas possibilidades de irregularidades e encaminhou diretamente também ao Ministério Público, à própria Polícia Civil, né? E a gente espera muito que esse desdobramento aconteça de uma forma rápida agora. O que você disse aí no início do nosso episódio aqui, que ninguém consegue fazer nada sozinho, sempre tem alguém. Exatamente. Então, pela estrutura que foi montada e que a gente está vendo na investigação, impossível ter feito sozinho. Infelizmente, né? Infelizmente para nós, né? Exatamente, porque quem vai pagar a conta sempre é o cidadão, né? Sem Marquinhos. Dúvida. Bom, vamos lá, vamos fazer vou falar de um trabalho mais amplo, de uma corrida mais ampla. A sua candidatura para deputado, eu ouvi uma conversa, isso existe? Existe, Marquinhos, existe sim. Eu já passei por algumas sabatinas lá em Belo Horizonte, né, junto com o partido, e isso tem se tornado assim presente, né, sempre nas entrevistas, as pessoas me perguntando. Acho que Poços de Caldas precisa retomar, inclusive, o que a gente falava mais cedo de protagonismo, e essa questão de deputados, ela também é uma questão de ser protagonista, né? Poços, uma das cidades maiores do sul de Minas, nós não temos nenhum representante daqui, né? Nós temos aí Pouso Alegre, que tem um deputado federal, tem um deputado estadual muito bem consolidado, né? E nós não temos ninguém. Então eu acredito sim que Poços tem essa possibilidade. Nós temos aqui 124 mil eleitores. Se 90 mil for para a urna e votar no candidato de Poços de Caldas, a gente consegue eleger facilmente um federal e um estadual, né? Então a gente colocou o nome à disposição, né? Nos procuraram para isso, estão já acompanhando o nosso trabalho há bastante tempo nesse sentido, e eu coloquei à disposição. Mas ao mesmo tempo, Marquinhos, eu sou bem pé no chão. Acho que para que você possa consolidar uma candidatura a deputado, você precisa de apoio, você precisa de dinheiro, porque é caro uma campanha dessa, né? Então tem que ter aí essa questão do fundo partidário para que a gente possa trabalhar e fazer uma campanha digna, e também, pelo menos, a micro-região a gente poder trabalhar. Por quê? Infelizmente, em Poços acontece o efeito de sair vários candidatos. Às vezes sem estrutura, às vezes sem apoio nenhum, mas porque o partido manda. Sai lá para ajudar a chapa, né? E isso é muito triste, porque acaba atrapalhando, né? Então o cara tira ali 5 mil votos, 8 mil votos, 10 mil votos e acaba atrapalhando na somatória. Ou sai por vaidade. Você lembra que da última campanha, eu lembro que a gente fez a somatória nos todos os estaduais que saíram aqui. Se todos fosse um só, tinha eleito um deputado estadual. Então, assim, é uma coisa difícil de acontecer, e é importante, inclusive, trabalhar a micro-região justamente por isso, sabe? Então a gente está conversando, não tem nada certo ainda, né? Mas coloquei, sim, falei que meu nome estaria à disposição. A gente tem conversado sobre essa situação, sobre essa possibilidade, inclusive. Mas vamos com calma aí, né? Que eu não gosto de fazer também nada sem planejamento, sabe, Marquinhos? Então, se for da vontade de Deus e tiver um bom planejamento aí dessa questão partidária, nós vamos estar à disposição aí no pleito ano que vem. Aí você não pensou em prefeitura, por exemplo, que já arrumaram até um vice aí hoje. Não, o Lucas é um grande apoiador, cara, da prefeitura. O Lucas quer ver o circo pegar fogo, né? Não, mas não é. E você sabe o que eu falo? Eu falo assim comigo, eu falo assim, olha, se o prefeito atual, ele fizer uma boa gestão,
não tem porquê você sair contra, né? Acho que você vai acabar queimando seu nome, inclusive, com essa possibilidade. E a gente tá aqui torcendo para que dê certo. Sim. Mas a partir do momento que você não consegue, talvez, fazer um bom mandato, né? Isso tudo pode acontecer, Marquinhos. Aí é uma outra história, né? Acho que a gente tem que pensar em fazer um bom trabalho agora, enquanto vereador ali, presidente da Câmara Municipal. Também torço para que o Paulo Ney faça uma boa gestão nesse sentido. E lá na frente a gente vai ver, né, sobre essa situação de 2028. Mas acho que a gente focar agora, né? E com essa possibilidade aí de 26, aí, quem sabe, consolidar uma candidatura a deputado federal. Federal. Muito bem. Você tem algo mais a dizer, a contar para nós? Não, Marquinhos, eu acho que está sendo um ano bem pesado, né? Eu acho que você tem acompanhado de perto aí a política municipal aqui. A gente tem sofrido bastante com essa questão financeira, né, do município. Acho que é importante ressaltar e trazer essa transparência para as pessoas, né? Nós fomos aí, foi apresentado um relatório, foi apresentado uma possibilidade de um crédito de garantia ao Tribunal de Contas, porque o que acontece? Quando você vai pegar um crédito de garantia da União, você precisa de uma declaração do Tribunal de Contas que você está apto a pegar esse empréstimo ou não. Só para resumir para as pessoas que vão nos acompanhar. E o próprio tribunal falou assim, peraí, né? Fala o português, claro, peraí, você precisa dar uma baixada na relação entre despesa e receita, senão você não vai conseguir nada aqui. E para isso ele falou que nós teríamos que fazer as 10 medidas fiscais do artigo 167A da Constituição Federal, que é o artigo mais restritivo mesmo, para que a gente possa equilibrar as contas do município, né? Então, foi notificado, e vale ressaltar que essas notificações elas acontecem desde gestões passadas, retrasadas, enfim. E aí a gente vinha alertando na passada, e o Bonafé, Gustavo Bonafé, um grande amigo, nosso ex-vereador, brinca aí que vai ser meu vídeo, mas ele alertava isso. Em 2017, 2018, ele já alertava dessa questão financeira do município, né? Um ex-vereador muito atuante ali, e tinha uma preocupação muito grande, né, com essa questão financeira do município. Então foram vários alertas que, infelizmente, os gestores passados não deram tanta importância para essa situação. E uma hora a conta chega, né, Marquinhos? A carga fica pesada, exatamente, né? E agora precisa fazer essas medidas, e aí, para isso acontecer, não é só a Prefeitura Municipal, precisa a autarquia de ensino, o Jardim Botânico, o DEMAI, a Câmara Municipal, enfim, todos os órgãos, tirando o DEME, que segue a lei das estatais, regime próprio, né? Não entra nesse bolo, mas os demais órgãos todos precisam fazer. Só que para isso, Marquinhos, como que a gente vai dar um cheque, vamos dizer assim, e votar isso, porque tem que passar pela Câmara um projeto de resolução, se a gente não sabe de fato tudo que está acontecendo referente ao que diz transparência da situação financeira do município. Então, a gente tem conversado com o prefeito Paulo Ney justamente para isso. Vamos colocar à tona para as pessoas tudo que tem acontecido. Vamos botar na mesa, né? Vamos botar na mesa, ser transparente com as pessoas, trazer a população para perto e mostrar, de fato, nós estamos passando por uma situação delicada nesse momento, vou precisar da ajuda de todos e paciência de todos. Até porque eu, assim, vendo de fora, isso é só questão de fazer isso, botar na mesa, porque que existe uma dificuldade tremenda financeira, Sim. Isso a população já sabe. Claro. Entendeu? Sim. Então não tem... Mas assim, como é que a gente vai fazer os ajustes fiscais sem a gente saber a real situação do município? Exatamente, né? Põe na mesa. Até porque o controlador ele está fazendo essa auditoria em todos os setores, né? Para ver de fato os déficits financeiros, né? Quem fala de 600 milhões, 700 milhões, pode chegar a 1 bilhão talvez. Mas para isso a gente precisa trazer essa clareza e mostrar para a população quais vão ser as medidas efetivas para que a gente consiga retomar esse equilíbrio entre receita e despesa. E aí, em cima disso, sim, aí você consegue mostrar para a população, igual a gente está fazendo, viu? Estamos cortando aqui na raiz. Exatamente. Para voltar a retomar esse equilíbrio financeiro do município, né? Então, é isso que a gente tem pedido para o prefeito Paulo Ney. O interesse maior é dele, mas além disso, é o interesse da população, para não deixar a cidade parar de crescer, né? Então, para isso, a gente pediu para ele, né, para que ele pudesse trazer essa transparência, fazer uma coletiva de imprensa, né, e mostrar tudo que está acontecendo, né, e deixar tudo que aconteceu no passado, passar uma borracha, mas esse passar a borracha precisa expor.
o que aconteceu, para que a gente possa caminhar e ter uma cidade próspera novamente. Eu particularmente acredito que o Paulo Ney tenha até pensado nisso daí, de repente ele está ponderando, que ele é uma pessoa ponderada, Sim. está ponderando tudo isso para ver de que forma que isso pode ser feito. Eu tenho certeza que uma hora ou outra vai fazer, até para que ele possa gerir a prefeitura com mais tranquilidade. Exatamente. Né? Eu também espero que isso aconteça o quanto antes, Marquinhos. E vai ser muito bom para nós, né? Com certeza. Tá bom assim? Obrigado, viu, Marquinhos? Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma honra estar aqui no seu programa, né? Um programa de grande relevância. De grande relevância. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Mas que todo mundo fala super bem de você, da sua pessoa. Olha, se alguém falar mal de mim... Seu filho, né? Virou um grande amigo meu, viu? Gosto mais o Lucas aí. A gente não é tão próximo, mas sempre que conversa, nossa, dá pra ficar horas e horas conversando. É um cara sensacional também, que a política me trouxe, né? Porque foi através da política aí que eu conheci, e é uma pessoa que eu gosto e admiro bastante também. Parabenizo vocês pelo programa aqui. Tá bom, Deus continue abençoando, viu, Marquinhos? E colocar sempre a Câmara Municipal à disposição de todos vocês. É assim, a gente faz, eu sempre gosto de dizer isso, a gente faz esse trabalho aqui para trazer as pessoas que fazem pela nossa cidade. Sim. Né? E você é uma dessas pessoas, tanto é que você está vindo aqui pela segunda vez, espero que possa te receber. Com certeza, né? Será um prazer. Mais algumas vezes aqui. Muito obrigado. Já tá com a profecia aí. Muito bem. O café caldense, o mais puro e mais delicioso café lá, desde 1962. São 63 anos de mercado, viu? Delícia. Procure pelo café caldense. Se você for no mercado municipal, na entrada principal do mercado municipal, você entrou, a terceira loja do lado esquerdo, você vai encontrar todos os produtos. O especial gourmet, o Monte Fé, o café caldense, o pão de queijo xodó de Minas. Vai tomar um lanche lá que você vai comer um pão de queijo maravilhoso. E numa promoção que eu vi lá, que eu tive lá. Entendeu? É isso. Né? E o outro toque para você que está com a gente aí, o Motiro. Tá? O que significa Motiro? Junção. Motiro. Pronto. União de pessoas para fazer algo junto. Isso, para fazer algo juntos. Mutirão. Isso, então é mutirão. Motiro é mutirão. Né? Então, para você que quer aprender a programar ou conhece alguém que queira aprender a programar, tá aí a sua oportunidade. Baixe Motiro no seu celular, viu? É de graça, é muito fácil, melhor ainda, é divertido. www.motiro.app e você vai aprender a programar sem gastar um centavo. Bom, né? Muito bom. Tá bom. Como é que chama a tua assessora? A Ana. Obrigado, viu, Ana, por ter vindo aí. Tá? E a outra assessora? A outra é a Jennifer, mandou um abraço pra ela. Onde você vai, ela vai estar à sombra? É a sombra. A Jennifer. Lucão, deu bom. Quanto tempo deu? 1h10? Caramba, hein? Foi diretão. Direto, reto. Tô, sim. Como dia, nem paramos pouca vez para beber água, né? Mas é que é bom. E esse formato de podcast, cara, nossa, é muito mais gostoso, né? Fala mais solto e tal. Muito bom. Eu queria fazer alguma coisa também que não tivesse muita assim... Formalidade, entendeu? É muito melhor. Fazer uma foto. Vamos fazer uma fotinha aqui? Vamos. Nós estamos gravando. Sério? Nós estamos no ar, você está pensando o quê? Imagina se eu... Não, mas imagina se eu falo que toda vez... Começa a xingar aqui. É que toda vez nós fazemos uma foto no final que é pro Instagram e pra prosperidade, claro. Né? É isso. Aí a gente encontra daqui a um tempo, você lembra esse que eu tive lá no Café com Manteiga? Olha aqui, aí ele tá tudo com cabelo branco e tal. Aquele tupete lá já sumiu, aquela coisa toda. Tá? Gente, vamos fechar então. Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um Café com Manteiga. Agradecer aqui o vereador e presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, o DOFU, né? O Douglas Eduardo de Souza. Leva meu abraço pro teu sogro. Tu pode deixar, claro. Meu amigo, grande amigo. Nós vamos pegar uma a boina aqui. A boina, Aqui tem bastante. Pode mexer, né? Não, é sagrado a boina. Leva um abraço lá pra ele. Pode deixar. Tá bom, gente? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé e até o próximo. Ou a próxima.